Então hoje eu vejo tudo se moldurando exatamente como uma engrenagem até então que eles tinham planejado. Você disse uma vez que uma vez que entra, não sai. Não sai. Mas você conseguiu sair. Uhum. E isso deve ter te trazido muita perseguição. Claro, lógico. Você ficou durante quantos anos lá? Eu fiquei dos 17 até praticamente 26 anos. Até 26. Bastante tempo. Porque era um convívio muito estreito. E quando você decidiu sair, eu queria entender, o que te fez começar a pensar a sair? Ou seja, algo começou o que foi acontecendo e vai me levando até o momento em que você decidiu que ia e depois a conseguir. Uhum. Para isso eu preciso só emoldurar para chegar nesse ponto aí, para não parecer simplista, né? Quando eu entrei na mansão, além de ser muito bem recebido, eu vi muito luxo que eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? Luzes de cristal, tapete grosso, lareira, sabe? Muita opulência. E todo mundo me tratava bem, normal. Ninguém olhava para minha aparência, para minha maneira de vestir, tratava normal. E a gente tinha essas escolas de iniciados, 3 vezes por semana, vinham me buscar. Eu morava na Pompeia, tinha uma igreja lá na Vila Pompeia, não sei mais qual é o nome, né? Ali ficando perto do Hospital São Camilo. Eles passavam com um carro ali, na época era o Opala. O Opala era o carro, era o Opala. Tudo preto, né? E levavam para o Morumbi. E eram sempre pessoas mais velhas que recrutavam ou era... Eram pessoas mais velhas. Era uma pessoa mais velha. Tanto esse senhor que sentou do meu lado na biblioteca, o Marlon, eu na boa, né? Biblioteca vazia, o cara senta do meu lado, eu pensei que o cara era gay, né? Porque eu falei, aí eu já fui falando, na boa, respeito você e tal, né? Ele falou assim, não, me chamou pelo meu nome e tal, nome, sobrenome, falei, eu sou o Marlon, né? Você escreveu pra gente e tal, eu quero te fazer um convite para você vir na nossa escola de iniciados conhecer, né, um pouco da nossa doutrina. E tomamos um café muito amigável comigo, assim, eu tinha uma oratória muito boa, eu me senti abraçado como se fosse por um pai. Eu tinha essa ausência paterna, né? Então ele foi como um pai para mim. Porque quando tem uma canalização genuína, hoje a gente tem muita banalização, né? Você não tem controle de certos músculos faciais, né? Então esses músculos se repuxam, pupila dilata, só tem essa dilatação de pupila quando você faz dilatação no oftalmo ou quando você morre, né? Mas a pupila dilata, né? É possível mudança facial, né? Muda o tom de voz, inclusive nos rituais, né, que eram feitos, eles tinham cantos, tinha uma espécie de adoração ao demônio, né? Assim como as igrejas, tal, todas as culturas religiosas fazem suas formas de adoração e cânticos para os seus deuses, eles também têm isso. Porque quando o Lúcifer foi criado, está escrito na Bíblia, quando ele foi criado, os instrumentos musicais também foram criados. Então ele tinha algo muito a ver com essa adoração a Deus, né? E ele procura profanar esses valores. Tanto é que hoje em dia a gente vê o desdobramento disso, virou show, virou espetáculo, não é mais aquela coisa de adoração de verdade, né? Isso foi plantado na igreja na década de 80, né? Até antes... E essa questão com música, é todo tipo de música? Não. Qualquer música que remeta uma adoração a Deus, é isso, né? Ali no caso é uma adoração ao diabo, né? Mas só que era algo como... É o mais próximo que eu consigo. Eu nunca escutei nada semelhante na Terra, mas se assemelha a um canto gregoriano, só que extremamente harmonioso. Só que os sumos sacerdotes estão canalizados. Então você consegue alterar o timbre das pregas vocais e você produz sons que você não consegue produzir naturalmente, né? Então a vocalização era muito diferente, era lindo, né? Era uma coisa muito gostosa de ouvir, te emocionava aquilo, né? Então eu via uma reverência, eu via respeito, né? E sempre me falavam que haviam rituais de sacrifício, né? Falavam que eles faziam os rituais para extrair o adrenocrome, né? Quer dizer, sob tortura, especialmente de crianças, né? Então esse era um dos alertas que eu trazia nos meus livros. Olha, fiquem espertos em certas datas. Mudança de estação, sempre nas mudanças de estação tem festas especiais, 31 de outubro e a Saturnália, que cai bem na época do nosso Natal, né? 31 de outubro, que é o famoso Halloween. É o Halloween. Por quê? Porque Lutero fez a reforma protestante em 31 de outubro de 1517.
né? Então é como se fosse um contrapeso. Ok, você está tentando resgatar os valores divinos, né? Porque até então a igreja deixou de incomodar, vendia indulgência, tinha relíquia, mártir e tudo mais, né? Guardava um pedaço de osso, aquela coisa, tinha até a dentadura de um santo tá exposta lá no Vaticano. Então não oferecia uma resistência, aquilo ali não incomodava eles, né? Aí Lutero tenta resgatar isso, então em contrapeso eles acabam fazendo essa data como uma data importante para eles também. Então 6 festas principais no ano, né, em homenagem aos príncipes, os maiores príncipes do inferno. Você aprende muita coisa e eles te mostram como é essa dinâmica. Então, por exemplo, eles pensam em exemplos, né? Quer dizer, você pode romper essa membrana, né? Existem algumas pessoas que têm um dom, que têm um talento, que rompe a membrana sem necessariamente precisar fazer um ritual, porque ele tem um dom, né? Então, eles diziam, nós vamos aperfeiçoar esse dom que já está em vocês, né? Nós vamos ensinar você a lapidar um dom que está adormecido, como se você tivesse uma força adormecida dentro de você. No Kung Fu tem uma técnica chamada Qigong, que você é capaz de quebrar tábua, telha, né, blocos de gelo, né, pela física, né, você quebraria o braço, mas você não sente dor nenhuma. Então é um controle de energia, ou seja, você descobre um potencial que está lá dentro de você, através de técnica de respiração e tudo mais, e você consegue, que nem o fakir lá, ele deita em cama de faca e ele não se perfura, né? Então até voltando a gente naquele dia que a gente conversou, o Anthony até citou uma referência interessante do filme Fragmentado, que era aquele final que ele... Você sabe esse filme? Vagamente. Então, que é um filme onde aquele diretor... qual é o nome do diretor, Anthony? M. Night Shyamalan, né? Que ele cria uma espécie de super-herói, vilão, etc. Mas tem um deles que é de personalidade, tem múltipla personalidade. Sim. E uma das coisas que acontece com ele é que muda o corpo dele. E a gente estava citando isso naquela reunião, que eu achei que não caberia, mas ouvindo você falar aqui agora sobre essa possibilidade real física de achar esses hiperpoderes, tecnicamente, dentro da gente... Sim, estão adormecidos. É possível mesmo acreditar... Porque nunca ninguém vai te dizer que você tem esse poder. Entendi. Entendi. Então eles dizem, você tem, nós vamos te ensinar a aprimorar. Ótimo, continua. Né? Então você aprende técnicas de telepatia, telecinésia, né, etc e tal. Você aprende a comandar melhor. Então, você aprende tudo isso? Aprende. Né? Então era fácil, né? Claro, havia uma ajuda também das entidades, mas era fácil você cativar uma pessoa pela oratória, trazer pessoas, recrutar. Você passava a ser recrutador também, mas tinha critérios para recrutar. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, depois que acabou a escola de iniciados, foram mais ou menos uns 6 a 8 meses de estudos, de aulas, né? E eles projetavam muitas coisas, né? Na época era slide, né? Não tinha retroprojetor. Então projetavam imagens assim, de destruição da humanidade, fome, peste. E Deus é bom, olha só o que Deus faz com a humanidade, Deus é ruim. Se Deus fosse amor, por que criança sofre? Por que nasce com deficiência física? Por que nasce autista? Por que nasce sem mão? Sabe, que culpa tem uma criança? Ela não é inocente? Jesus não disse que é delas o reino dos céus? Né? Então eles começam a colocar para você que Deus não é tão bom assim, né? E isso te convence. Né? E eles te ensinam a fazer uma série de coisas. Os rituais são bem complexos, né? E te ensinam a fazer uma substância, um pó que é usado no Haiti para as pessoas virar zumbi. O zumbi existe de fato, né? Então esse pó vamos supor que você tem uma desavença com o seu vizinho. Aí você contrata um feiticeiro, né, que no Haiti chamado de seitas vermelhas, né? No satanismo é a mesma coisa, só que só vai mudar o nome, né? Um sacerdote, um sumo sacerdote ou feiticeiro. Aí você prepara um pó. Então, dentro desse contexto ritual, tem muita coisa que é só elemento figurativo, né? É só uma encenação para você glamourizar o processo, para a pessoa dar valor ao processo. Não tem efeito. O que vai funcionar mesmo é uma substância extraída das vísceras de um sapo ou, aqui no Brasil, do baiacu. É a mesma droga, tetradoxeno, se não me falha a memória. Essa substância, ela penetra nos seus poros, né? Então você tem que pôr luva, né? Assopra no rosto da pessoa, né? Entra pelos poros em questão de
minutos, né, você começa a ter uma paralisia, você entra em estado de catalepsia, né, ou seja, você rebaixa todo o seu corpo. E no Haiti não tem tecnologia para você saber se a pessoa está morta ou não, você só sabe se a pessoa está viva você colocar eletrodos no cérebro, porque o batimento você não escuta, aquele negócio de colocar espelho no nariz também não dá, porque a respiração é muito fraca. Aí o que eles fazem? Aquela pessoa, mas a pessoa sente tudo, esse é o mais perturbador. Tem um livro chamado A Serpente e o Arco-Íris, conta essa história de um pesquisador de uma indústria farmacêutica. Ele queria descobrir um anestésico mais poderoso, então ele foi até o Haiti para tentar descobrir, porque ele suspeitava que tinha alguma substância anestésica naquilo. Ele quase morreu, porque jogaram o negócio nele. Então conseguiram salvar. A equipe, né, que estava com ele salvou ele antes. Isso é tudo muito mantido em segredo? É mantido em segredo. Porque para preparar essa substância não é tão fácil, ela leva dias, né? Então não faz na hora, assim, leva alguns dias para preparar. E você sente tudo, esse que é o negócio. Você sente dor, você escuta, você vê. É igual, vamos lá, falando de filme, igual aquele Código de Conduta. Assista esse filme. Por questão de... É um filme legal. No filme ele usa, na hora que o cara dispara, não sei se é a mesma coisa, algo que então entra na pele, ele vai atirar em você. Na verdade, no que ele atira, espinhos saem do cabo da arma, e isso faz com que ele tenha exatamente essa anestesia que você está falando, onde ele sente tudo, mas ele fica imóvel. Imóvel. Completamente e assim, imóvel. E parece que você está morto. Por horas. Por horas. Aí o que acontece? Aí vão te sepultar, né? Sepulta, você ficou sem privação de oxigênio. Depois de 12 horas, o sacerdote lá se desenterra, faz um ritual, dança com a serpente, isso é tudo cenografia, né? E aí ele aplica o antídoto. Aí a pessoa volta. Só que ele volta lesado, ele volta abobalhado, volta sem memória, porque o cérebro dele foi danificado. Aí ele ficou zumbi, ou seja, ele perdeu a personalidade dele. Então, no Haiti, eles interpretam que a alma dele foi tirada e colocam a alma dele numa cabaça. Isso na cultura do Haiti. No satanismo fazem a mesma coisa, só que para torturar. Para torturar aquelas pessoas que ameaçaram a Irmandade de delatar alguma coisa, tal, né, de causar algum mal. É tipo uma yakuza, sabe? Que você tem que cortar o dedo, né? Então você passa por uma pena, né? Você corre uma pena, uma delas é essa. Você lembra que o próprio o ditador coreano matou o irmão dele? Lembra, com o veneno? Né? O Kim mandou matar o próprio irmão, e tem cena na internet, né? No aeroporto. O cara foi com uma luva, passou só a mão no rosto dele. Ele morreu em minutos, não deu tempo de socorrer. Então hoje a gente tem uma tecnologia incrível, tem muita arma química. E quando eu estava lá, eles recolheram muito material genético meu. Muita coisa genética, né? Por exemplo? Sangue, né? Esperma, saliva, cabelo. Tudo. Né? Pedaço de pele, material genético. Né? E com esse material genético, eles estavam desenvolvendo para nos proteger das pandemias que eles iam soltar no futuro, para eliminar a população. Mas eles faziam isso com várias pessoas lá dentro ou com você somente? Não, com todo mundo. Todo mundo tinha que estar imune àquilo. Né? Claro, eles testavam em outras pessoas antes, em hospitais. Né? Então tem muita gente em hospital, né, que está testando no paciente coisa lá. É que nem aquilo que eu falei para você do filme lá, do Filhos do Privilégio. Que aliás, né? eu não vi o filme. Pois é. Quem foram os cobaias? Foram os judeus, né, que ficaram na mão dos nazistas, fizeram uma série de testes neles para desenvolver drogas, né, psicotrópicas, que depois fundam pós-guerra nos Estados Unidos, porque na Alemanha não ia rolar, né, não perdeu crédito, mas aí nasceu a Pfizer. Né? E aí faziam remédios com fungos, necrofungos e tudo mais. Então você começa a ver um mundo assim fascinante, e eles se protegem demais. Então às vezes, uma vez uma delegada me procurou e falou: me ajuda a desvendar um crime que eu acho que tem satanismo aqui. Mandou uma carta codificada, tal, né? E eu peguei e fiz uma videochamada com ela, até mostrou a carta, ela queria mostrar as fotos. Eu falei: não me interessa ver foto, porque olha, isso não é satanismo. Porque eles se protegem, você nunca pega, não pega. É que nem o documentário que eu sugeri para você, Os Filhos de Sam,
Não pega. Tem juiz, tem promotor, tem político. A delegada te procurou para ajudar a desvendar um crime que supostamente foi feito por satanismo. Que ela achava que era... pela forma de execução ela achava que era satânico. Mas tem muita gente maluca. Você mata a pessoa e desenha um pentagrama no peito. Isso, de alegre. De alegre e tal. Mas ela, quando foi atrás de você, ela já sabe, ela te conhecia? Ela conhecia, sim. Ela conhecia. Eu conheço muita gente na polícia, né? Meu irmão é policial, conheço muitos agentes. Policial? Meu irmão é policial. E eu tenho amigos na polícia de muitos anos. Tem uma amiga minha hoje está trabalhando na inteligência da polícia, foi do GAR. Hoje ela é também instrutora de tiro da Interpol. Hoje ela está namorando com um rapaz que é da antissequestro. Ela é uma amiga, uma amiga de 20 anos. É como uma irmã. Tá. Né? Então, ela... Você falou que tem 2 irmãos, né? Um irmão... Eu tenho 2 irmãos, um é policial, o outro é diretor da HP. Diretor comercial da HP. Né? Então, assim, de repente, a ovelha negra da família começou a se destacar socialmente, né? Então aquilo trouxe um prestígio para mim. Mas era segredo ou você já tinha saído? Não, estava na Irmandade, estava trabalhando numa empresa lá que eles comandavam, então tinha uma ascensão econômica rápida. E saía à noite, minha mãe não suspeitava daquilo. Fazia as aulas eram fascinantes. Sempre. Não, mas eu me refiro quando a delegada entrou em contato com você. Quando a delegada entrou em contato, primeiro ela falou com essa minha amiga, né, e falou se ela podia falar comigo, que ela suspeitava que aquele tipo de crime... 2 já me procuraram, né? Esse tipo de crime é satânico, né? E eu falei, não tem a ver com isso, você não pega satânico. Então, mas quando te procuraram, você já tinha saído. Já tinha saído, isso foi mais recente. Isso foi recente. Isso foi recente. Senão não saberiam que você estava. Foi recente. Tá. E eles têm... Deixa vestígio. É tipo Round 6, sabe? Sim. Joga no mar, acabou. Sem corpo. Sem prova. Tá, volta lá. Você aí, dentro da... dentro da Irmandade. Aí eu fiz o ritual de iniciação. O ritual de iniciação foi uma coisa muito marcante. Ele foi muito bonito. Eles capricharam nos detalhes, sabe? Foi feito num castelo. Que eu dou a localização, depois eu digo e você vê, muda o lugar. Mas ele é aberto para visitação. Mas você não visita tudo, você visita uma parte. Quando eu fiz o rito de iniciação, estava de 17 para 18 anos. Então faz muito tempo que tem esse castelo lá. Faz muito tempo que tem castelo lá. E cheio de passagem secreta, tudo, né? E aí, recentemente, eles se transformaram num passeio. Isso, era uma imersão. E era super disputado, viu? Que também já não... Que eu saiba, não tem mais. Mas durou um bom tempo, durou anos. Uma ótima ideia comercial, né? Durou anos isso, né? Aproveitou o boom do Harry Potter, durou anos e, claro, uma maneira de você recrutar. Né? É que nem o Lavey, quando abre a Church Satan, ele não ensinava bruxaria. Ele quis simplesmente trazer a ideia, o conceito, que o satanismo não era mal, era apenas uma outra forma de você se expressar a sua devoção. Esse castelo ainda está lá? Esse castelo está lá. O que tem nele hoje? Hoje ele é aberto para visitação, né? Parte dele, não todo, parte dele é aberto para visitação. Né? Você sente uma coisa meio sombria, né? Mas tem umas passagens ali, eu conheço os locais, né? Onde dá acesso a uma parte subterrânea e lá era feito o rito de iniciação. E uma coisa curiosa que no começo, antes deles assim, terem mais confiança em mim, no começo sempre eles me davam alguma coisa para tomar, alguma medicação, eu dormia no trajeto e acordava. No trajeto do Opala? No trajeto do Opala. Então eu não sabia onde era a casa, eu não sabia onde era o castelo. De repente eu acordava lá, né? Fui saber muito tempo depois que eu já estava engajado, né, lá dentro. Né? Mas no começo eu não sabia o que era. Mas você dormia e achava que tinha pegado no sono? Não, eles me davam... Não, você sabia que, fica quietinho, toma exatamente, tome isso daqui e tal, porque é sigilo, é bom que você não saiba agora. Não é o momento de você saber. Eu respeitei aquilo. No caminho, você disse? No caminho. Mas... Tá, mas depois você ficou sabendo, eles abriram para você. Depois abriram. E sim, depois que eu passei, fiz o rito de iniciação. Nesse rito de iniciação foi bacana porque tinha um período de jejum. Então eles não abriam para você depois. Depois do rito de iniciação, sim, depois do rito de iniciação, porque aí realmente você está fazendo parte. Aí no rito de iniciação você faz um juramento, né? Você assina um documento que é uma espécie de pacto, você assina com o seu próprio sangue.
Você bebe um cálice, né? Que mistura um vinho, tudo, tem ervas, tal, mas tem o seu sangue também ali, né? E o sangue dos sumos sacerdotes, tal, como você faz um pacto de sangue ali. E quando foi feito isso, eu lembro que quando eu terminei de fazer o juramento, eu senti alguma coisa queimando na minha mão esquerda. Só uma coisa quente, mais quente. E vi um filete de sangue escorrendo, só isso, né? E aí o sumo sacerdote falou, olha para trás, né? Eu estava de costas para a plateia, e quando eu virei de frente para a plateia, eu estava com uma túnica preta, né? Eu estava sem nada por baixo, estava num quarto esperando me chamarem. E todos eles tiraram as túnicas, né, que cobria, tipo de olhos bem fechados, né, mas cobria, né, e me aplaudiram, né. Eu me senti muito bem, muito querido ali, sabe? Foi um momento muito ímpar para mim. Então, falei, puxa vida, que acolhimento que eu estou tendo aqui, né? Média de quantas pessoas? Olha, naquele dia devia ter aproximadamente umas 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Aonde foi isso? Nesse porão, na parte subterrânea desse castelo, do castelo, porque ele é muito maior do que você possa imaginar. Ele tem uma estrutura aqui em cima, mas por baixo ele é bem maior. Você tipo o aeroporto de Denver, 18 anos, é. Aí que eu percebi, mais tarde, fui notar que ficou uma marca na minha mão. Parece, né, ser feito a ferro, fogo, que é uma marca satânica, né, uma marca que todo satanista tem. Então eu tenho até hoje essa marca. Né, e... Deixa eu ver. Não sei se dá pra você enxergar aqui, ó. Vou ter que ver mais de perto. Aqui. Ele parece o símbolo do Quake. Né? Coisa assim, e assim no meio. É um símbolo satânico. Aí todo nem sempre é aqui visível, tá? Às vezes é atrás na nuca, né? Nem sempre é visível. Mas todos eles têm. É uma marca.